Bom dia, pessoal. Hoje vamos ter uma reunião falando sobre um tema bem interessante e é sobre o uso de machine learning em inferência causal, né, em epidemiologia. Está baseado em uma referência principal em um artigo publicado no European Journal of Epidemiology em 2024, um artigo recente que é um artigo muito rico em conceitos, aborda ideias gerais do que é o machine learning, também aborda, né, alguns aspectos supostos para inferência causal, né, essas generalidades, e ilustra, né, onde que poderiam ser utilizadas estas ferramentas, de que forma, em que passos, né, para a inferência causal teriam um espaço estas ferramentas. Eu acho que um artigo bastante interessante, mas também, né, muito rico, né, e quero agradecer, né, a Gabriel Santana Pereira por preparar, né, uma apresentação. Gabriel, muito obrigado e, por favor, fique à vontade. Ok, obrigado, bom dia, valeu por receber. É isso, fazer a apresentação sobre esse artigo. Acho que só dar um contexto que eu trabalho com ciência de dados, machine learning, sistema bancário já tem uns 6 anos agora, e uns 2 com coisas de causalidade. Então, rolou a proposta de conversar um pouco sobre isso, que é da onde eu venho mais, né? Como é uma área que às vezes pode ser que não tenham tanta familiaridade, já ter mexido, é isso, perguntas, pode mandar questões, colocações sobre o que faz sentido ou não, em quais casos. Então, o artigo é esse artigo Machine Learning Causal Inference for Epidemiology. Basicamente, o objetivo do artigo é usar machine learning para poder estimar efeitos causais em alguns contextos que as técnicas às vezes mais clássicas são usadas, né? Que é, em geral, o pessoal usa muito regressão linear, logística, tem dificuldade. E aí ele separa 2 momentos, né, no processo dessa estimação, né? Que ele coloca, olha, você está querendo estimar tem um estimando causal, né? Estimar um efeito causal. Primeiro tem um processo que é colocar os pressupostos de causalidade necessários e depois ir para a parte de inferência estatística e tal, né? Então, o machine learning na prática da maneira que está sendo discutido é nessa segunda etapa, né? Quando os requisitos causais para falar que tem uma relação de causa e efeito já estão estabelecidos. E logo no começo ele já apresenta um conjunto de situações que ele coloca que, olha, parece fazer sentido esse tipo de proposta, em que, por exemplo, quando você está olhando epidemiologia genética, você vai ter milhares de genes que foram mapeados, exposição durante o curso de vida, que você vai ter uma quantidade bem grande de exposições que inclusive interagem entre si, né? Então você vai ter interações complexas de ordens meio grandes. Entre outros cenários desses, assim, exposições ambientais, por exemplo. Então, quando ou análise de questões socioeconômicas em que você vai ter um monte de covariável relacionado a educação, ganho de renda, histórico familiar, enfim, como é que você consegue lidar com tudo isso junto, né? Que são cenários um pouco mais complicados ali para aplicar essas técnicas um pouco mais clássicas às vezes. E aí, do ponto de partida do artigo, ele apresenta esse conceito que é aprendizado supervisionado no mundo de machine learning, né? E basicamente a forma que ele apresenta no artigo basicamente aprendizado supervisionado aprende uma regra geral e automaticamente, né, que mapeia a relação entre as covariáveis e o desfecho. E você pode usar isso para novas predições. Tem outras formas de aprendizado dentro do mundo de machine learning, mas isso daqui é de longe muito, muito mais utilizado, né? Mas aí na prática você precisa de tanto ter as covariáveis medidas quanto as observações, o resultado das observações, né? O que de fato aconteceu ali no desfecho para você conseguir aplicar. Tem outros cenários que você não necessariamente precisa de todos a resposta, enfim. Mas isso daqui é o mais comum e é o mais estabelecido, que mais funciona, tal.
termo supervisionado, não supervisionado, pode parecer uma coisa complexa, mas basicamente o supervisionado implica que existe uma variável que tomamos como uma referência para que seja a realidade, a verdade, né? Sim, Então, queremos predizer um desfecho, né, mortalidade, e temos a variável morte. Então, vamos ter com que comparar nossa predição, né? E porque é meio óbvio que precisamos desse dado para poder fazer análises, mas existem os não supervisionados que não têm como tal uma variável que nos fala uma realidade que queremos representar, mas que procuram, por exemplo, identificar aglomerações, né? sim, Que são não supervisionados. Então, não aborda, não é o propósito deste artigo, né? Mas essa seria uma distinção, um parênteses que acho que vale a pena sim. fazer. Inclusive, tem até mais tipos, né? Tem casos que a gente chama de semi-supervisionado, que você sabe o que aconteceu com algumas observações, você não sabe o que aconteceu com outras, está tentando fazer inferência. Tem outros cenários que é detecção de anomalia. Enfim, tem um mundo um pouco mais amplo, assim. Mas esse, sim, com certeza, essa parte do supervisionado, né, que você está tentando fazer um modelo se adaptar entre as entradas para prever uma resposta que já está registrada, é com certeza a coisa que é mais estudada e que é mais aplicada hoje no mundo, né? E aí, como é que isso funciona por trás? Eu vou mostrar até um exemplo daqui a pouco. E a ideia é basicamente assim, quando a gente está lidando com um modelo de machine learning, é, os modelos em geral costumam contar com um conjunto de todas as funções que são possíveis para tentar representar essa relação entre os dados de entrada, né, entre as covariáveis e o desfecho. Né? E a gente chama esse conjunto de todas as funções possíveis de uma classe de hipótese. Que é basicamente isso, tudo, todos os formatos que é possível representar. E, em geral, os algoritmos têm um parâmetro que você consegue mexer, personalizável para cada situação que você está, que eles tanto ampliam quanto restringem esse tamanho dessa classe de hipótese utilizada. E aí tem duas classes de hipóteses bem simples aqui que eu trouxe, que é, por exemplo, aqui na direita, é uma relação linear, né? Então, basicamente, assim, eu posso pegar uma variável e multiplicar por algum coeficiente linear e ter um intercepto ali que basicamente coloca um pouco para cima, um pouco para baixo na média, né? E eu tenho na esquerda um outro conjunto de hipótese que é mais amplo. Por quê? Porque eu consigo representar o da direita com o da esquerda, né? Quando o A aqui é zero, basicamente eu caio na mesma situação aqui da direita. E aí a gente fica em cenários em que você consegue mudar um parâmetro que esse tipo de coisa acontece. Você consegue representar muito mais funções e ampliar ou restringir isso, né? Então, basicamente, isso é um tanto da lógica central por trás dos algoritmos de machine learning. Ter formas de representar os dados que você consegue ampliar sucessivamente, que assim como eu fui para a esquerda que adicionei um termo quadrático, eu poderia adicionar um cúbico, poderia assim sucessivamente, e os anteriores estão contidos no próximo, porque se eu zerar os parâmetros aqui, eu volto para esse cenário. Né? Então, conforme eu vou adicionando, eu vou conseguir fazer representações mais complexas, vamos dizer assim, né? E aí aqui tem um ponto que ele coloca no artigo, que eu acho que é um dos pontos principais aqui quando a gente está lidando com machine learning, que é basicamente um tanto teorizado de do que se compõe um erro de um modelo quando você está tentando fazer inferência, fazer uma estimativa de alguma coisa, né? Basicamente a composição desse erro vem de três fontes diferentes, né? É, Se essas três fontes aqui fossem zero, o modelo não ia errar nada, né? Essa é a lógica por trás. E às vezes uma fonte pode ter muito mais peso do que o outro, né? Então, assim, quando a gente está lidando erro do que é chamado de viés em machine learning, é quanto a estimativa difere do resultado verdadeiro. Então, você tem estimativas que, em média, diferem muito do real, do que é esperado ali para aquela observação, você vai ter um erro de viés. A parte da variância está mais ligada quando você tem um modelo que ele é complexo demais, geralmente, ele se adapta a ruído aleatório, a particularidades, e que não é, de fato, as relações mais defunto presentes, né? Então, dá para entender essa parte de erro de variância com, assim, o quanto as predições variariam se eu, por exemplo, eu tenho uma quantidade de observações, tenho
1000 pacientes de um certo cenário. Se eu tivesse outros 1000 pacientes exatamente do mesmo cenário, com as mesmas variáveis, mesma população, assim, o meu modelo teria predições diferentes para se eu retreinasse nessa outra população, ou teria mesmo? Se ele tem predições muito diferentes, com você usando dados vindo da mesma população, em geral, essa questão aqui de erro de variância. E tem essa parte que é o erro irredutível, né? Que é tipo o erro mínimo que é possível ser obtido para qualquer modelo para resolver aquele problema devido à aleatoriedade. Então, você pode pensar, por exemplo, você está querendo fazer um diagnóstico de alguma coisa e tem alguém com febre há 2 dias, com tosse. Assim, independente do quão bom seja seu modelo, você não vai conseguir saber exatamente, por exemplo, qual que é a doença específica que a pessoa tem, dado se esses sintomas forem sintomas compartilhados por um conjunto amplo de doenças, né? Então, por mais que você tenha um modelo muito bom, assim, depende da situação, tem essa questão do irredutível que você não consegue reduzir abaixo dele. E é isso. E aí, às vezes, ele pode ser alto, às vezes ele pode ser baixo, né? Depende um tanto do problema. E aqui eu trouxe um tanto de exemplos, né? Então, aqui eu tenho basicamente um conjunto de dados que eu gerei aqui de maneira com um conjunto de pontos que foi gerado quadraticamente aqui. Um exemplo, né, de um modelo que poderia ter um erro de alto viés aqui é basicamente fazer uma regressão linear e dá para ver que está um tanto estranho. Aqui no meio é basicamente usar a mesma função que gerou, né? Então eu tenho aqui eu uso uma regressão quadrática aqui para poder adaptar esses dados, e é interessante perceber que mesmo usando a função que gerou os dados, tem um ruído aleatório aqui, que eu não consigo prever para cada observação, que tem a ver com essa questão do irredutível da aleatoriedade presente em cada problema, né? Então, mesmo usando a função que de fato representa a situação, eu ainda tenho uma parcela não explicada aqui das predições, né? E aqui é um modelo de autovariância, né? Então, basicamente a lógica é se você for aumentando os graus de polinômio, como eu tinha colocado aqui, né? Se você for aumentando sucessivamente, você consegue fazer o que a gente chama de interpolação, né? Você consegue fazer com que o seu modelo passe exatamente por cima de todos os pontos do seu conjunto de dados, independente da quantidade de pontos que você tem. E, e aí dá para ver que isso daqui esse tipo de estimativa aqui é muito mais não generalizável, né? Porque, tipo, ele acertar completamente o que está acontecendo nos dados que eu usei para treinar o meu modelo não significa que essa vai ser uma performance para outras observações, né? E aí eu trouxe até um exemplinho simples de uma apresentação que já tinha feito em outros lugares, que era um pouco para mostrar essa questão de exemplo de classe de hipóteses, etc, né? Então tem um modelo aqui que é uma árvore de decisão, não vou entrar muito em detalhes sobre como é que funciona e tal, mas se tiverem dúvidas podem falar, que a ideia é eu consigo pegar partes do meu conjunto de dados e basicamente estimar a média, né? E aí eu poderia usar esse modelo não paramétrico aqui para tentar estimar a relação entre a entrada e a saída, né? E nessa situação aqui que tá, basicamente eu tenho uma solução na minha classe de hipótese, que é estimar a média do conjunto como um todo, né? Eu tô com um modelo que está muito restrito, ele está muito simples aqui. Mas conforme eu vario os parâmetros do modelo, por exemplo, você vai vendo que ele vai se adaptando mais progressivamente, né? E cada vez mais conforme a gente vai otimizando aqui os parâmetros, tipo, já tem um comportamento de algumas coisas meio estranhas de subida e descida aqui, etc. Mas se você for complexificando e ampliando cada vez mais essa classe de hipóteses, você vai chegar até em situações como eu tinha acabado de apresentar, que ele acerta todas as observações, mas não generaliza para novas se você pegasse da mesma população, né? Então não é uma boa estimativa para você usar em outros cenários, né? É um exemplo bem extremo de um sobreajuste, né? Aham. E aí, em geral, quando está nesse cenário da esquerda, a gente chama de underfit, né? É um modelo que não conseguiu se adaptar o suficiente ao conjunto de dados. Na direita, a gente costuma chamar de overfit, que é um termo que vai aparecer aí no artigo, então acho que é bom mencionar. E aí isso coloca um pouco questões, que é como então que eu consigo fazer um modelo adequado? Porque assim, tem esse ponto de partida, que é se eu complexificar o modelo
cada vez mais, eu consigo um modelo que é perfeito nos dados que eu estou usando para treinar. Ele consegue estimar perfeitamente o desfecho, mas isso não generaliza para novas observações. Então, um ponto que surge é a importância de, conforme você está fazendo esse processo de tentar achar o ponto certo da complexidade do modelo, é avaliar o modelo em dados que não foram treinados, basicamente para ter uma maneira, né, para otimizar a sua performance, que não seja esses dados aqui, porque esses dados aqui eu consigo zerar o erro, isso não generaliza, então preciso ter outra referência, né? E por último, porque assim, conforme você vai fazendo isso sucessivamente, por exemplo, você tem um conjunto de dados que você fica usando como referência para ficar tentando melhorar o seu modelo progressivamente, né? Você vai querer, no final de tudo, ter uma estimativa geral de falar assim, olha, se eu usasse esse modelo na população, como um todo, né, de dados que não são os que eu coletei aqui, como que seria a performance? E, em geral, a gente usa um outro conjunto de dados que não participou desse processo todo para evitar qualquer contaminação, qualquer porque assim, se você tiver muitas alavancas e muita coisa, vamos imaginar que você quer encontrar algum modelo, você está jogando moedas, e você joga 10 vezes uma moeda e se repete isso várias vezes. Pode ser que alguma vez saia 10 caras, mas saia 10 caras por aleatoriedade. E você quer, em um certo momento, pegar uma situação que não tinha nada a ver com o que você estava usando para treinar, que você não estava usando para otimizar, e falar assim: olha, a minha regra lá, será que funciona de verdade para observações que eu não tive nenhum contato, né? Nem no treinamento, nem para usar para otimizar? Então, essa é um tanto da lógica por trás aqui para fazer esse processo acontecer, né? E aí tem esse fluxo aqui que você treina um modelo no conjunto de dados de treinamento, você usa um conjunto de dados para avaliar, ter essa noção de performance, será que está simples demais, complexo demais. Você mexe um pouco a partir dos resultados, porque, por exemplo, você tinha um modelo muito complexo e aí você viu como é que estava o resultado. Você simplifica um pouco, você vê de novo e você vê que melhorou. Então, será que se eu não simplificar mais um pouco, ele não melhora? Você fica nesse fluxo aqui um tanto de vezes. A partir de um certo momento, você pega o melhor modelo e usa esse conjunto de dados aqui de teste para confirmar que os resultados obtidos de fato generalizam para novas amostras. Esse é o fluxo geral utilizado nesse tipo de modelagem. E tem uma coisa também, aí, quer dizer, pode ser que muitos preditores em uma amostra sejam consequência de uma situação específica ou aleatória, ou algo que afetou, até enviesou a geração de dados nessa amostra, né? Que não vai encontrar em outras amostras onde você vai aplicar. Então, muitas vezes, essas ferramentas que geram esse um ajuste quase perfeito não são, então, né, reproduzíveis em outras amostras. Então, é bem importante esse processo de validação. Idealmente, né, validação, logicamente, em outra amostra que razoavelmente represente a população-alvo, né, não necessariamente tão parecida como aquela que foi utilizada para o treinamento. Né? Uhum. Obrigado, Gabriel. E é isso. Então, esse ponto até que ele falou é basicamente ruído aleatório, né? Todo conjunto de dados vai ter um ruído aleatório. É importante você não ter um modelo que se adapte a isso, porque o ruído aleatório de cada amostra é individual de cada amostra, né? Então, é um tanto isso. E aí, uma coisa que ele também apresenta no artigo é um pouco essas formas de esquemas de validação, porque em geral você vai ter dois grandes mais comuns, que você tem um conjunto de dados, separa para treinamento, um para validação, para ficar fazendo aquele fluxo, né, de interação, e depois você tem um conjunto de dados de teste para ver se de fato generaliza. Então, e aí perceba aqui que já tem uma questão, né, que você não está usando todos os dados para treinamento, porque você precisa de dados para poder avaliar, dado que você consegue complexificar seu modelo até ele ficar perfeito no treinamento, né? Mas você também, então, está precisando de mais dados para poder fazer esse tipo de processo aqui, né? Porque você tem que separar em validação e teste, né? E aqui na direita é uma outra metodologia que, em geral, quando você tem menos conjunto de dados, é bastante utilizada, que chama cross-validation, né? Que é basicamente a ideia putz, eu não tenho tanto dado para poder ficar separando dessa maneira aqui. O que eu posso fazer, então, para tentar aproveitar melhor a minha amostra, né? E a ideia é basicamente assim,
você faz algumas interações em cima do conjunto de dados que você tem. Então, por exemplo, você tem 1000 observações. O que você vai fazer? Você vai pegar as primeiras 200 observações e deixar para validação, as últimas 800 e fazer lá o treino do seu modelo e testar aqui na validação. Aí você repete esse processo, só que em vez de usar as primeiras 200, você usa entre a 200ª e a 400, né? E você usa o restante para treinar. E aí, basicamente, você vai ter várias estimativas de performance do modelo usando parte do conjunto de treinamento e usando parte do conjunto de treinamento também para validar, né? Tipo, você separa, não usa nesse momento e vê a performance. E isso daqui você consegue aproveitar melhor o conjunto de amostras do que só separar, por exemplo, 30% do seu conjunto de observações e deixar lá ele separado, né? Porque aqui você está reaproveitando sucessivamente. Deu para entender até aqui? Tranquilo? Questões, dúvidas? Eu acho que está ótimo, né? Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, mas acho que está indo ótimo, Gabriel. Obrigado. Tá, sim, então. E tem uma coisa que o artigo também passa, e é isso, acho que o artigo passa por muito conceito, acho que até muita coisa para passar aqui, então algumas coisas vão ser mais superficiais, assim, que é esse conceito de ensembles, né? Que a ideia é, eu posso fazer um modelo para fazer uma predição, tudo bem. Mas e se eu combinasse mais de um modelo para poder tentar melhorar minhas estimativas? E aí surgiu-se toda uma teorização e maneiras de criar isso que é chamado de ensembles, e tem tipos diferentes de ensembles que você pode fazer, né? O artigo apresenta um tipo que a gente chama de stacking, né? Que é basicamente assim, eu treino vários tipos de modelos de diferentes tipos e uso um modelo para combinar esses diferentes modelos, né? Isso daqui é talvez o grau mais alto aqui de ensemble que tem. E isso tem um tanto de complexidade de fazer. A ideia é um tanto por trás, assim, se eu uso um tipo de modelo que se comporta de um certo jeito nos dados e eu depois treino um outro modelo, provavelmente eles vão errar de maneira diferente. Então, se eu combinar eles, eles vão se complementar, né? A ideia por trás desse stacking é um tanto fazer esse tipo de coisa. Mas tem outros tipos de ensemble que muitas vezes são mais simples e lidam com outras questões, né? Em geral, os tipos de ensemble eles foram desenvolvidos e servem para resolver problemas específicos, né? Então, se a gente volta aqui para essa questão de erro de viés, erro de variância, quando a gente chega aqui na parte de ensembles, todo um mundo de bagging, né? Que é tipo eu retreino o mesmo modelo em partes do meu conjunto de dados de treinamento e combino essas estimativas. Isso daqui vai, em geral, estar ligado mais com erro de variância do meu modelo, e aí, para entrar um pouco no detalhe disso, acho que seria um pouco complexo, mas dá para falar. E boosting, basicamente, a ideia é eu treino meu modelo no conjunto de dados lá de treinamento. Beleza. Aí, eu pego tudo que eu errei, pego o delta, né, o quanto eu errei, e tento fazer um novo modelo em cima do resíduo. E vou fazendo isso sucessivamente. Isso daqui, em geral, é um tipo de ensemble mais voltado para quando você tem modelos erro de viés. Né? Stacking é uma coisa mais mista ali do que está sendo resolvido, mas em geral, enfim, tem esse tipo de cenário. O artigo foca mais nesse stacking, nem apresenta outros, que é um tipo bem mais complexo aqui, que envolve você treinar vários modelos diferentes e combinar as estimativas. Né? E aqui um pouco, eu acho, nesse detalhamento de tipos de modelos para inferência, né? Fazendo aquela comparação entre os tipos de modelo mais simples, mais clássicos, e esse tipo de análise de situações não paramétricas. E aí, basicamente, por que que em geral se usa paramétricos, né? Uma regressão linear, uma logística? E aí ele coloca no artigo, que é um bom ponto, que é basicamente é simples de uso, né? Você consegue entender de uma maneira relativamente tranquila, os coeficientes que você está obtendo lá são interpretáveis, etc. Você consegue entender o que está acontecendo bem e é relativamente fácil de aprender e usar, né? E ele tem boas propriedades estatísticas. Então, se você está querendo fazer inferência estatística com esse tipo de modelo, ele é bem interessante. E aqui embaixo eu até coloco o que são, então, essas propriedades que ele até apresenta no artigo, né? Que é, se você usar um modelo paramétrico e o modelo paramétrico tá certo, ele vai ter a menor variância possível. E por que que isso é importante? Porque você vai usar isso para construir intervalos de confiança e para poder fazer inferência sobre será que esse efeito de fato
qual que é a probabilidade desse efeito de fato não vir de ruído aleatório, né? Tipo, obter um p-valor, enfim, conseguir ter uma estimativa ali de qual que é o tamanho do efeito e qual que é a possibilidade máxima e mínima desse efeito, né? Até essa questão da consistência, né, de garantir que, olha, o meu estimador está convergindo para o parâmetro real e para o intervalo de confiança real da estimativa. E essa questão da normalidade assintótica também, que é o meu parâmetro, por exemplo, eu vou estimar uma média, mas tem um intervalo de confiança que vai ser simétrico e que vai ter boas propriedades ali, positivamente, negativamente e em relação à minha estimativa, né? Então isso daqui são coisas bem importantes para a gente estar fazendo inferência estatística. Qual que é o problema principal disso daqui, né? Você tem que assumir que o modelo está especificado corretamente. E aí, em geral, quando você fala isso, é a forma funcional correta, né? Que é falar que falar que as relações que você está capturando no seu modelo paramétrico realmente são as que existem, né? Então, você não está representando como linear uma relação que é quadrática ou outra relação não linear, você está colocando todas as interações possíveis, etc. E isso muitas vezes, né, é complicado, porque você vai lidar com um conjunto de dados lá de genes, você vai ter 10 mil genes. Como é que você vai representar gene a gene no seu modelo paramétrico a forma acertada, né? Então tem uma complexidade aqui. Quando a gente está lidando com modelos não paramétricos, basicamente eles têm, eu acho que, três principais vantagens, vamos colocar. Então, você precisa tratar menos o conjunto de dados, né? Então, por exemplo, quando você tem missings, tem várias estratégias de quando fazer um preenchimento de missing funciona ou não, beleza? De fazer imputações, mas alguns modelos você já tem uma teorização nesse tipo de modelo não paramétrico, em que a forma que ele vai lidar com os missings é a forma mais adequada possível entre todos os cenários, né? Porque o missing pode ter vários cenários que podem estar gerando aquele missing. Tem modelos que, tipo assim, você não precisa preencher e ele já vai lidar do melhor jeito possível que poderia existir, e aí é garantido matematicamente e tal, com esse missing. Outra questão é outliers, né? Quando a gente está lidando aqui com modelos lineares, regressão logística, se eu tenho um outlier, eu tenho que fazer algum tratamento para isso, muitas vezes, porque senão você vai ter parâmetros viesados, né? A estimativa que você está obtendo não é a estimativa real ali das coisas. E com modelos não paramétricos, em geral, eles vão ser pouco sensíveis ou não sensíveis aos outliers. Isso não é uma questão. Então, pode ter outliers no meu conjunto de dados que é, por exemplo, uma pessoa com uma renda de 100 mil, e mesmo assim isso não vai impactar ali as estimativas, que nesse mundo aqui você tem que tratar. Multicolinaridade também é um ponto importante em geral no mundo paramétrico, porque se eu tenho duas variáveis que são muito correlacionadas, isso afeta a estimação dos intervalos de confiança e tal, da minha estimativa, né? E aí, na prática, eu vou ter aqui problemas no intervalo de confiança final, etc. E aqui também os próprios modelos já são construídos hoje em dia de uma maneira mais robusta, né? Ele vai escolher as variáveis que são mais relacionadas com o resultado, né, com o desfecho, e, e o que sobrar de informação ele vai pegar das outras variáveis colineares, né? Mas ele não vai muitas vezes tentar estimar tudo simultaneamente e aí ter esse problema de multicolinaridade, né? Então também é robusto em relação a isso. Não assume forma funcional, né? Então foi um pouco do que eu mostrei aqui nesse exemplo. Então eu tenho aqui uma relação que é uma relação quadrática, eu tenho uma árvore de decisão, né, que consegue estimar médias de bloco dos meus dados ali, e ela consegue tanto capturar perfeitamente todos os aqui, né, ter um modelo complexo demais, quanto se a gente regularizar muito, né, simplificar muito o modelo, captura uma média geral. Então eu não estou assumindo nenhuma forma funcional aqui, o que é uma vantagem bem, bem grande. E dado tudo isso, ele é robusto em cenários complexos, né? Então, se você tem, por exemplo, centenas de variáveis, lidar com centenas de variáveis nesse mundo paramétrico é bem complicado, porque vai ter um monte de outlier, se porque a tendência é, se uma observação ela é outlier, a tendência é conforme você vai adicionando mais variáveis em cada observação, pelo menos, assim, se você tem 1000 observações de uma mesma pessoa, você vai ter provavelmente alguns pontos de outlier daquela pessoa, né? E todo mundo vai ser outlier em relação a alguma variável, então isso vai ser uma questão.
Conforme você vai adicionando também variáveis que estão sendo medidas, você vai passar a ter missings em várias situações, você vai ter muitas vezes multicolinariedade, porque você vai medir variáveis que estão muito correlacionadas entre si. Então, quando você está chegando aqui nesse mundo de centenas de variáveis, milhares, etc., até mesmo num cenário de várias dezenas, você já está num cenário em que esse tipo de coisa começa a acontecer muito, e aí no modelo paramétrico você teria que tratar a missing, tratar o outlier, multicolinaridade desse cenário todo, né? Relações não lineares também, então essa questão que eu falei de, independente de ser quadrático, cúbico, ter qualquer coisa mais complexa, esses tipos de modelos vão conseguir lidar, e nesse cenário com várias variáveis é muito mais difícil de tratar variável a variável, né? Quando tem diversas interações, então nesses modelos paramétricos muitas vezes você tem a abordagem, né, de multiplicar uma variável por outra. Mas aí quando você vai adicionando várias interações simultâneas, tipo, tem 4, 5 variáveis que interagem simultaneamente, ou mais, coisas assim, já fica bem mais complicado de você descobrir as interações e estar modelando as interações. Porque mesmo fazer uma multiplicação de uma variável por outra, ainda tem limitações, né? Então até mostrar aqui que quando você está lidando com alguns modelos um pouco mais complexos, você consegue capturar uma curva de elasticidade, uma curva de efeito aqui, né? E que esse é o tipo de coisa que você não consegue fazer da mesma maneira tão bem só com as interações simples que existem no mundo paramétrico, né? Isso daqui é uma curva para duas variáveis, mas você poderia ter várias curvas de interações conjuntas e tal. Isso pode ser interessante para fazer análise de coisas de efeito de dose e resposta, ou, enfim, coisas que vão interagir de maneiras mais complicadas, né? E diferentes tipos de variáveis, porque quando você também está num cenário que você vai adicionando várias variáveis, você vai ter variável contínua, você vai ter uma variável ordinal, você pode ter variáveis categóricas, e nesse mundo paramétrico, muitas vezes você vai ter que fazer tratamentos e lidar com tudo isso de uma maneira mais complexa, sendo que aqui, nos modelos de estado da arte, pelo menos, você não precisa tratar nada em grande parte, assim, ele lida de uma maneira meio semelhante entre variáveis contínuas e ordinais, e ele faz tratamentos também meio otimizados para variáveis categóricas, né? Ele vai separar as melhores categorias para fazer as separações acontecerem, né? Então, tudo isso aqui já está acontecendo por trás dos panos, que é uma vantagem muito grande, né? Isso. Quais são as limitações, né? Tem uma complexidade grande de uso e de interpretação desses modelos, muitas vezes, então isso, para conseguir estar fazendo isso é um mundo mais complexo, às vezes, do que modelos paramétricos, mas a partir do momento que você tem uma noção geral, você consegue aplicar em todo tipo de problema, né? Porque os modelos já estão adaptados aqui. E tem propriedades estatísticas subótimas, se você for comparar aqui aos paramétricos, né? Então, por exemplo, você não tem uma garantia que o estimador que você está obtendo é o de menor variância possível. Provavelmente seus intervalos de confiança vão ser um tanto maiores do que se você definisse parametricamente. Até essa questão de consistência aqui, eu vou dar um exemplo no próximo slide, que alguns modelos em alguns cenários vão ser viesados, e aí você tem que às vezes corrigir isso. Então, você não está num mundo tão tranquilo aqui de propriedades estatísticas, ou normalidade assintótica também, a distribuição o seu intervalo de confiança, algumas coisas às vezes pode ser mais complexo do que uma distribuição simplesmente normal para algumas coisas, né? Então, tipo, tem mais complexidade para lidar com isso também, que é um tanto da troca que você tem por conseguir fazer tudo isso meio automaticamente, né? Gabriel, desculpa, eu quero fazer um breve resumo. Por favor, me corrigem, né, se eu errar aqui no que eu vou falar, né? Mas, bom, basicamente, em inferência causal, temos um dos desafios, né, são o confundimento, né, os confundidores, lidar com a confusão, né? E sabemos que isso envolve um mecanismo pelo qual confundidor ou um conjunto, né, ou um vetor de confundimento, vamos chamar, né, um conjunto de confundidores, pode afetar a exposição, né, determinar a exposição e também o desfecho, né? Classicamente, a gente lida com algumas ferramentas para fazer esses ajustes. Utilizamos, por exemplo, uma regressão, né, ou uma análise estratificada, que pode lidar muito bem com isso em situações onde essa regressão ou essas ferramentas conseguem
representar bem a relação entre essas variáveis e a exposição e o desfecho, né? Então, mas estamos assumindo que se encaixa bem, né? Essa relação conseguimos representar bem com uma regressão logística, Poisson, etc., e lida bem com isso. Só que, às vezes, ou com uma frequência importante, podem haver múltiplas variáveis, ou especialmente relações complexas que não são tão evidentes, ou que precisariam trabalho demais, né, procurando esses padrões, né, incluir termos de interação, formas funcionais, talvez coisas que apliquem em um grupo, em outro não, né, existem diversos fatores que podem envolver. Então, uma vantagem desses modelos que chamam não paramétricos é que você não precisa ter ou escolher ou começar a explorar, porque os mesmos algoritmos vão sistematicamente avaliando múltiples alternativas, né, para representar isso com funções, com diversos tipos de funções, né? Logicamente que pode chegar numa situação de essas funções acabam sendo a amostra específica, né? Aquele sobreajuste, né, exagerado, né? Também tem situações onde talvez nem seja necessário porque os dados que temos são de baixa complexidade, né? Imagine que a gente tem um banco de dados com 3 confundidores dicotômicos. Aí não precisamos machine learning para ajustar por esses 3, né? Ou que se representa muito bem com a regressão, né? Então, uma coisa que este trabalho ilustra é que as ferramentas de machine learning conseguem contribuir a alguns passos importantes, ou tem um potencial, né, em algumas circunstâncias, de contribuir a alguns passos para a inferência causal. Uhum. Por exemplo, né, na predição da exposição, na predição do desfecho, né, e integrar isso em análise. Então, tem formas de integrar modelos, né? Você comentou 3, quando falam de integrar modelos, né, ou ensamblar modelos, teria várias funções, né? Aquele bagging, boosting, né? E aquele stacking, né? Uhum. Que esse último se refere a modelos diferentes que podem se incluir em uma sequência de passos, né, para um propósito conjunto, né? Então, bom, eu acho que esse é um resumo, né, do que foi falado. Gabriel, por favor, me corrigem se... Não, é isso. Acho que só Obrigado, entrar por em favor. alguns exemplos disso, né? Que é tipo, quais situações então que poderia fazer mais sentido, né? Eu acho que esse cenário que você puxou de, por exemplo, tenho 3 variáveis dicotômicas, não faz sentido porque você está perdendo toda a propriedade estatísticas interessantes aqui, sendo que você consegue lidar, né? Mas assim, cenários. Tem conjuntos de dados que a gente chama de esparsos, né? Que é, por exemplo, quando você está lidando com genética, você vai ter dezenas de milhares de genes. A maior parte vai ser 0 para a maior parte das pessoas, às vezes, e você ainda quer encontrar coisas. Tipo, putz, fazer isso com um modelo paramétrico é um inferno. Lidar com situações em que, inclusive, são impossíveis muitas vezes serem resolvidas aqui de uma maneira tão simples, que é, eu tenho uma quantidade de variáveis maior do que a quantidade de observações, né? Então, eu medi muita coisa, mas eu tenho pouca gente. Esse tipo de modelo ainda vai conseguir lidar bem com isso e vai falar, olha, vai conseguir lidar com esse tipo de situação. Isso daqui, inclusive, se você tentar fazer uma regressão linear ou logística com mais variáveis do que observações, nem vai dar certo, né? Isso daqui apenas não funciona. Coisas com muitas interações, então as variáveis interagem muito entre si mutuamente, né? Ou quando tem muitas relações que já é esperado que tenha muitas não linearidades, né? Então, com esse tipo de coisa acontecendo, em geral, esse é o mundo que vale a pena aqui, né? Ir. E aí também trouxe um exemplo aqui sobre isso, que é um projeto que tinha feito, que é justamente comparando assim, tem um tipo de coisa que a gente chama de curva de aprendizagem de modelos, que é basicamente, vou começar de cima, que é basicamente assim, dado aqueles pontos que eu falei, que é, eu posso ter um modelo que complexifica cada vez mais, mas não generaliza, ou um modelo que está muito simples e ainda não aprendeu todas as relações.
desenvolveram uma metodologia que você consegue pegar um modelo de machine learning, por exemplo, e estimar isso que se chama curva de validação, que é basicamente ir ampliando sucessivamente a quantidade de funções que consegue representar os dados, né? Em geral tem um parâmetro para isso, um parâmetro principal, e vai vendo como que ela está se comportando em relação ao treinamento e como ela está se comportando em amostras não utilizadas no treinamento, né? Então dá para ver aqui que é um modelo, nesse caso é um modelo relativamente complexo. Isso daqui é uma métrica que eu não vou entrar também, mas vai de 0,5 até 1. 1 é o teu modelo perfeito. Não, não, quer dizer, isso é uma curva Rock, né? Sim, É a área abaixo da curva Rock, é isso? é isso, é isso. Tá, então 0,5 é o valor nulo É, é, e 100% seria o hipotético perfeito, né? é Mas isso. está bem legal a curva, né? Então mostra que se você fica perfeito demais, né? É o indicador que resume, né, Sim. esse indicador de acurácia, né? É. E aí, inclusive, sobre isso você consegue ver os dois extremos, né? Aqui eu tenho um modelo simples demais, então ele não está performando tão bem, aí ele vai melhorando progressivamente, chega aqui numa zona em que as duas curvas, né, no treinamento, amostras não utilizadas, está relativamente próximo com ponto alto, e aí conforme você ainda vai complexificando mais e mais, ele vai melhorando cada vez mais o treinamento, inclusive piorando. A questão é que isso daqui é para um modelo não paramétrico mais complexo, mas eu posso fazer o mesmo tipo de coisa para uma regressão logística e fazer a comparação. Então você vê aqui a escala, né? Ponto ótimo aqui está ao redor dos 82 e tal. Se eu for olhar ali para uma regressão logística, eu vejo aqui que na minha logística eu estou substancialmente abaixo daquilo lá e que esse cenário não está acontecendo. Então, assim, esse é o tipo de cenário que se você olhar, você fala, olha, tipo, você consegue testar empiricamente de, tipo, testar os dois modelos e falar assim, olha, aquele foi muito melhor, tá incomparável em relação, então com certeza tem alguma coisa de complexidade não linear, interações, etc., que o meu modelo não paramétrico não tá captando, né? Então você consegue, inclusive uma prática é testar um modelo baseline bem simples e comparar com o mais complexo, justamente para ver se você precisa ou não de ir para o mundo mais complexo, né? Isso daqui é uma ferramenta bem usada para esse tipo de coisa, assim. Então, aí, a lógica é a seguinte, né? Por exemplo, aí você observa que estão quase juntos, né? Sim, Tanto o performance, né? Na amostra de treinamento e nas amostras de validação, né? sim. Mas qual seria a conclusão disso? Que assim, comparado com... No caso anterior, fica evidente que chega a ter um ponto de complexidade razoável, que acima disso, né, melhorar no treinamento não vai melhorar, né, na validação, né? Isso já envolve, então, que existem talvez alguns preditores muito específicos da amostra que já não vão contribuir posteriormente, né? Uhum. Nesse caso, como interpretaríamos isso? Que estão bem Sim, juntos, né? Que as amostras, o que acontece em uma amostra reproduz muito bem o que acontece na validação, não é isso? sim. Em geral, quando a gente tem modelos que a gente fala que tem alto viés, né, que estão overfitados, são modelos muito simples, ele vai conseguir generalizar até ali, né? Então, assim, quando você vai, por exemplo, esse tipo de cenário que a gente está vendo ali seria o cenário meio na extrema esquerda aqui desse gráfico, né? Se a gente fosse dar um zoom, era como se todos os cenários possíveis da minha regressão logística tivessem nessa zona. Não vai ter nenhum resultado que está melhorando aqui progressivamente. Ou seja, em todos os cenários que eu estou olhando ali fazendo laço, etc., na minha regressão logística, eu nunca tenho uma situação que ele complexifica demais e acontece isso. E se você comparar a escala, aqui eu começo em 0,75, lá eu estou 0,56, alguma coisa assim. Então, tipo assim, de partida, lá eu não consigo complexificar demais e então, porque assim, a interpretação do gráfico. Quando as duas curvas estão juntas, coladas, significa basicamente que eu não tenho muito erro de variância, ou seja, eu não tenho, o meu modelo não está capturando muito essa idiosincrasia de cada dado, não está se adaptando ao ruído aleatório. E mais ou menos a altura em relação a essa escala aqui, né, de uma curva ROC, é o que você usa para ter uma noção do viés do modelo. Então, tipo assim, lá eu tô numa zona muito mais baixa do que aqui, eu tô 20 pontos abaixo. Então, assim,
na prática, você compara os dois modelos e você sabe que o modelo lá de baixo tem todos os requisitos paramétricos, né? De falar, não, tem que ter uma relação de log odds com a target, enfim, tem, eu não estou pegando interação, então tem um monte de coisa de pressuposto naquele modelo lá, e esse modelo aqui tem tudo isso relaxado. Então, basicamente, você está comparando um modelo que consegue lidar com tudo que lá embaixo está restrito e você compara a performance. Se você no modelo que não está restrito, né? Você vê que tem uma performance muito semelhante com o modelo que está restrito, na prática, então você está vendo que as interações não estão importando muito, que as relações de fato estão parecendo ser lineares, ou se for linear é muito pouco não linear, quando você vê uma diferença de resultado grande, né? Você compara duas curvas e você vê que aqui já está muito mais alto do que o modelo muito mais simples, significa que aqueles pressupostos lá, daquele tipo de modelo, em geral, não são válidos, né? Tem coisas mais complexas acontecendo. Aqui, neste caso, né, haveria uma variância importante quando se compara, né, o que está treinado com as amostras, né? No outro caso, não tem variância, que se está bem similar. Só que o viés é maior, né, porque aí o problema de a curva Hawk é bem menor, né? Vale. Sim, é isso, é bem isso. Tá bom. Exatamente essa interpretação. Ótimo, obrigado. E aí, um pouco só para apontar que essa questão de consistência, né? Que, putz, garante que quando você tem um estimador consistente, você garante que ele converge para o parâmetro real, né? E aí você, às vezes parece que é tipo muito direto, só vou usar um modelo não paramétrico e pronto. E aí, por exemplo, tem isso que a gente chama de curvas de calibração, né? Que é o quanto a estimativa do meu modelo de fato corresponde a uma probabilidade. Para uma regressão logística bem especificada, quando ela salta lá 0,2, significa 20% de chance do evento acontecer. Só que para modelos não paramétricos, em geral, vai ter isso que a gente chama de descalibração, né? Tipo, a gente chama o que eles retornam muitas vezes de pseudo-probabilidades. Fica entre 0 e 1, mas não é exatamente uma probabilidade, e cada modelo vai ter características de como que ele está distorcendo a probabilidade real, né? Então, se você for, por exemplo, mexer com coisas que precisam da probabilidade real do evento, só usar automaticamente um modelo aqui pode ser bem complicado por causa disso, porque você vê aqui, por exemplo, a regressão logística aqui, vamos imaginar que é a verdade, vamos dizer assim, né? Então, quanto mais próximo disso, mais interessante. Você vê que tem esse tipo de modelo aqui que chama Naive Bayes, que ele joga todas as probabilidades para as bordas, né? Ou ele está colocando quase zero para todo mundo, muito próximo de zero, ou um para todo mundo. Tem outro tipo de modelo que ele é muito mais descalibrado para o centro. Ele faz com que as probabilidades fiquem muito mais concentradas ao redor do 0,5. Então, os modelos vão ter características diferentes para descalibrar, né, para o seu output, né, o seu resultado corresponder a uma probabilidade real. E aí, em geral, você tem um passo a mais que a gente chama de calibração, que é pegar esse dado aqui e transformar isso numa probabilidade real, né? Então, isso também envolve um passo a mais e dá para mostrar aqui que é isso, não é consistente, né, no sentido de que não converge para o parâmetro real. Se for pensar, eu estou estimando a probabilidade de um evento acontecer e aqui você vê que não. Você sabe que um evento é mais provável que outro, por exemplo, e que tem uma ordenação dos eventos mais prováveis para os menos prováveis, mas não corresponde a uma probabilidade. É... Aí aqui é um ponto que lá no começo ele falou, olha, tem duas etapas, né? Pressupostos de causalidade e a parte de fato fazer inferência estatística. E aí ele está falando, olha, o que vai garantir que essa estimação estatística aqui vai corresponder com o efeito causal? E aí ele basicamente está indicando quais são os pressupostos aqui. Eu coloquei do lado um pouco uma outra leitura, né? Porque algumas coisas são meio um tanto difíceis de ler no mundo contra resultados potenciais. Mas que são esses quatro, né? Consistência contrafactual, não interferência, equivalência e positividade. Basicamente, consistência contrafactual diz assim, olha, se você tem umas variáveis confundidoras, se você faz uma intervenção, você tem variáveis que causam algum desfecho. E você faz uma intervenção, é igual a observar aquela intervenção acontecer espontaneamente, né? Ou não fazer a intervenção, mas aquilo já ter acontecido, com as mesmas variáveis. Né? Basicamente, eu consigo ligar o mundo das intervenções com o mundo observacional aqui, por causa dessa questão de consistência contrafactual. Né? Não interferência é basicamente dizer que um indivíduo não é afetado pelo outro, né? Em alguns cenários isso vai ser mais razoável. Equivalência, e aí a leitura disso aqui no mundo lá do Peer de DAGs é que não tem confundidores não observados.
E positividade, que senão, basicamente existe probabilidade não zero de dos grupos receberem níveis de exposição, porque senão você está definindo uma coisa que nem seria possível acontecer, né? Se tem uma probabilidade zero de tal coisa acontecer, você vai definir um efeito com uma coisa que tem probabilidade zero e tal. Então, basicamente garantindo É, isso. você traduziu equivalência, exchangeability, né? Que a gente, às vezes, só um parênteses, desculpa, aí, a gente costuma traduzir como permutabilidade ou intercambiabilidade, né? Ah, Mas, bom, em termos práticos, poderíamos falar que isso, que não existem confundidores não medidos, e que a gente, portanto, poderia, em teoria, ajustar, né, por esses confundidores. sim. Legal, Dória. Aí ele vai discutir um pouco de como então que a gente pode aplicar aquelas questões lá de machine learning para então fazer estimações de efeitos causais. Qual que é o problema? Tem variáveis confundidoras que eu observei, né, mas eu sei que elas são confundidoras, que causam tanto exposição quanto desfecho. Então, isso impede fazer uma inferência direta sobre o efeito da exposição. Não posso só pegar a exposição, pegar o desfecho e analisar essa questão do efeito. E aí, apresentando só a ideia geral, porque eu acho que o artigo é um tanto denso e passando por muita coisa, mas de duas ideias que vão por caminhos diferentes, mas que são a mesma, assim, elas basicamente obtêm equivalência, né? Se for pensar no mundo de grafos, causais e tal, é basicamente aplicar o critério backdoor aqui nas duas, para quem tem mais contato com isso. Que é, por inverse probability weighting, né? Eu posso estimar o efeito das variáveis confundidoras na probabilidade de cada indivíduo receber a exposição. E aí eu rebalanceio os indivíduos de maneira que o efeito dessas variáveis seja o mesmo entre os expostos e não expostos. Porque se o efeito das variáveis é o mesmo nos expostos e nos não expostos, a única diferença sistemática que tem entre os dois grupos é a exposição acontecer. E aí eu posso ir para o cenário lá de se eu tenho os dois grupos balanceados, né? Eu consigo ver a diferença entre ser exposto e não exposto, porque as outras variáveis causam o mesmo efeito nos dois grupos, né? Então aqui está ligado com fazer uma análise em relação à exposição, né? Os G-methods, né? Métodos G, que quando você usa, por exemplo, uma população padrão, coisas assim, estão nesse mundo aqui, né? Que é basicamente eu posso pegar essas variáveis confundidoras lá e estimar o efeito delas no desfecho. E basicamente eu vou comparar qual que é o efeito esperado no desfecho dessas variáveis quando eu tenho a exposição presente e quando ela está ausente, né? Então isso daqui eu estou olhando mais para a questão de exposição, isso daqui eu estou olhando mais para a questão do desfecho. Aí tem esse mundo que é um pouco mais complicado, que eu não quis entrar tanto detalhe, eu coloquei alguns nomes aqui, mas deixei uma referência até para passar para quem quiser ler mais, que é qual que é a ideia? O problema é o mesmo, né? Eu tenho variáveis confundidoras e impedem inferência direta. Tem essa metodologia que foi desenvolvida que chama Double Machine Learning, né? A ideia é basicamente assim, eu vou tentar utilizar simultaneamente as duas coisas lá atrás, de maneira que eu vou obter um estimador melhor do que apenas um sozinho, ou se um desses estimadores aqui tiver errado e o outro tiver certo, mesmo assim eu ainda chego no resultado real. Então tem um estimador mais robusto para lidar com isso, né? Então você consegue usar um para corrigir aqui o outro. Então a ideia por trás é isso. Nessa documentação até que eu deixei aqui, posso repassar a apresentação. Basicamente tem a lógica por trás um pouco quando você está pensando numa regressão, né? Que é, quando você está fazendo uma regressão de um desfecho em relação a algumas variáveis aqui, você pode tanto fazer uma regressão direta, né, de colocar aqui a variável 1, a variável 2 e depois fazer a regressão, quanto fazer um outro processo, né, que o pessoal chama de ortogonalização, etc., que você consegue fazer esse tipo de etapa por partes, né? Você consegue fazer a regressão dessa variável aqui em relação à resposta, fazer a regressão dessa variável em relação a essa e depois pegar os resíduos e tal, e você vai obter o mesmo resultado. A ideia é um pouco no sentido de assim, eu fazer toda a regressão junta é a mesma coisa de fazer uma regressão no desfecho, ver os resíduos, ver o que não foi explicado ainda, etc., e usar outra variável e fazer uma nova interação, né? Tipo, fazer simultaneamente ou fazer de maneira separada, você consegue ter o mesmo resultado. E por que que isso é interessante, né? Porque você consegue separar parte do problema
para poder aplicar esse tipo de metodologia, né? Aqui tem um passo a passo para isso. Basicamente, você consegue aplicar esse passo aqui do Inverse Probability Weighting e o do G-Fórmula, né? E com os resíduos de fazer isso aqui, você consegue, basicamente, assim, vai sobrar informação, né? Nesses resíduos, e basicamente você consegue, nesse final de tudo, basicamente pegar esses resíduos e fazer uma regressão do tratamento direto, né? Então você está removendo o efeito dos confundidores ali no tratamento, e você está removendo o efeito desses mesmos confundidores também na variável resposta, né? Então você está diminuindo a variância da variável resposta, ao mesmo tempo que você também está controlando eles no tratamento, e tudo que está sobrando, né, que é o resíduo, você de fato está fazendo uma regressão aqui. Então é uma coisa um tanto complexa, um pouco conceitualmente e tal, mas foi uma maneira desenvolvida para fazer coisas mais robustas aqui, para lidar com isso. Então, Gabriel, vou fazer aqui meu resumo e, basicamente, se quiser voltar ao anterior slide, né? A primeira abordagem, né, aquela ponderação pelo verso a probabilidade de ter sido exposto, né, ou não exposto, pretende reproduzir duas pseudopopulações, né, onde, a partir do grupo exposto e não exposto. A ideia é que, com as ponderações baseadas em um modelo preditivo, a gente consiga fazer com que os expostos representem o total da população, se todos estivessem expostos, e os não expostos também ao total. Então, é uma forma de reproduzir esse contrafactual e analisar o desfecho observado, né? Comparar o desfecho observado com essas ponderações. Já a outra abordagem com base em um modelo preditivo do desfecho, né? Comparar o que aconteceria se todo mundo estivesse exposto, né, utilizando uma fórmula, uma função para predecir o desfecho, né? E se todo mundo estivesse exposto, né, mexer nessa fórmula, e se todo mundo estivesse exposto, e se ninguém estivesse exposto, né? Então, com essa fórmula mais da predição do desfecho, né? A ideia de integrar esses dois é combinar os dois com um intuito, e é que se eu tenho algum problema, algum erro de especificação para controlar os confundidores de uma forma, mas consigo controlar com a outra fórmula para o desfecho, né? Então, de alguma forma, eu controlo, acabo controlando, seja numa fase ou em outra, né? Então, essa é como a lógica, né? Ficaria um negócio bem mais complexo. Lógico que isso é para efeitos comparativos, né? Porque estamos criando pseudopopulações e pseudo, né, incidências também, né? Então, de fato, para fazer uma predição específica, não teria essa aplicação, seria mais para um efeito comparativo e como procurando garantir realmente controlar, né, os confundidores, bem seja num passo ou em outro, né? Esse é como o propósito, né? Sim. Tudo bem? Beleza. E Concorda? aí? Sim, Tá bom. concordo. Obrigado, Gabriel. Aí esse é basicamente esse passo a passo, né, de aplicar um depois o outro, ter os resíduos e fazer a regressão aqui nos resíduos do efeito de tratamento, né? Essa é a ideia por trás. Quem quiser tem a referência para entrar mais em detalhe. E aí, quais são as questões indicadas pelo artigo para estar fazendo esse tipo de coisa, né? Um é a complexidade elevada, que eu acho que deu para sentir um pouco pela apresentação, que quando você vai nesse mundo não paramétrico, tem bastante coisa, às vezes, envolvida para fazer as coisas darem certo, né? E fizer sentido e tal. A outra é a necessidade de maiores tamanhos amostrais, porque tem toda aquela questão de que esses modelos demoram mais para convergir, os intervalos de confiança, etc. E todo o esquema de validação que você precisa fazer, né? Então, na prática, isso é um ponto. O terceiro apontado lá é basicamente ter esses modelos que o sobreajuste é muito alto, né? Que eles acertam completamente no treinamento, mas não generalizam porque eles pegaram ruído, pegaram características que não são, que são específicas daquela amostra, né? E tem isso daqui que ele chamou de viés de integração, né, plugin bias, que é basicamente quando às vezes você usa um modelo muito simples, se você não está com um modelo, você está um modelo regularizado, né, você não está conseguindo descrever completamente a relação da forma funcional e na prática o que você não está descrevendo está gerando um viés, né. Então esses 4 pontos aqui são os pontos que ele
indicou. E aí, para terminar, acho que colocar também algumas outras questões um pouco da minha visão ali sobre coisas do artigo, né? Porque ele propõe essa questão de usar machine learning e aí bem caixa preta, no sentido de, tipo assim, você não sabe muito bem o que está acontecendo e apenas usa, né? Porque basicamente esses parâmetros que você precisa estimar para poder resolver o efeito causal, né? São parâmetros nuisance parameters, né? Tipo, são parâmetros que você são apenas um incômodo para você resolver o problema que de fato você quer, né? Quer saber o efeito causal de A em B. Qual que é a questão? Ao você usar modelos de machine learning, especialmente modelos mais caixa preta, você pode esconder problemas, né? Porque, na minha visão, é meio complicado você assumir assim, olha, não sei se a forma funcional está certa, e beleza, faz sentido não saber, mas assumir que você está com todas as variáveis lá, né? Então, ao fazer isso, você pode, por exemplo, não estar fazendo algumas análises de coisas que, inclusive, se isso estiver acontecendo, às vezes vão refletir em coisas do seu modelo que você não está analisando, né? Sobre confundidores não observados, sobre viés de seleção que pode estar acontecendo, viés de informação. E aí só usar um modelo para estimar uma coisa, você às vezes assume que tem um tanto de outras coisas certas, todos aqueles pressupostos causais, e você não está vendo, tipo assim, putz, será que todo modelo que eu estou usando aqui está fazendo sentido? Porque pode ser que não, né? Devido ao efeito dessas coisas. Outra questão é que esse parâmetro de nuisance parameter, né, ele varia de pesquisa para pesquisa, né, porque às vezes tem pesquisas que estão analisando justamente o que você está querendo desconsiderar, e ele pode variar dentro de uma mesma pesquisa, né, então às vezes você vai ver alguma coisa que você vai, a partir disso, gerar novas hipóteses do que você está indo, tem algumas coisas que vai ser, às vezes, de tipo, putz, existe heterogeneidade dos efeitos para alguma variável, e essa variável também causa muita exposição, alguma coisa assim. Então, às vezes pode ser interessante você conseguir olhar com isso mais no detalhe. Conseguir generalizar para novas populações ou replicar resultados também pode ser mais complicado, porque se você só está usando um modelo que se adapta lá e você não está muito garantindo que de fato aquele é o processo que gerou, pode ser que se eu pegar outra amostra, o modelo que eu teria seria diferente para resolver talvez o mesmo problema, e aí você não vai conseguir ter replicabilidade dos resultados, por exemplo, né? E coisas nesse sentido. E que dado tudo isso, costuma ter conhecimento de domínio, né? Porque vai ter muita gente estudando muita coisa para você conseguir aplicar aqui para essa parte. Outro, essa questão de complexidade para validar os modelos, que eu acho que eu talvez tenha conseguido passar um pouco, não sei, digam o que acharam, mas que as estimativas de performance obtidas pela validação podem ser significativamente viesadas. E aí você está lidando, tipo assim, você acha que seu modelo está com uma certa performance, na verdade já está com outra, coisas mais complicadas, assim, que eu nem cheguei a entrar muito aqui. Ele menciona modelos semiparamétricos e não fala nada de ML interpretável, que eu acho que são mundos bem interessantes para estar lidando com esse tipo de coisa. Por quê? Porque existem maneiras que você consegue pegar um modelo de machine learning com todas essas vantagens aqui, né? Tipo, tratamento, blá blá blá, e gerar um modelo paramétrico. Fala assim, olha, qual que seria o modelo paramétrico que corresponderia com esse? E aí você basicamente está usando um modelo não paramétrico para estimar um modelo paramétrico que aí você consegue ter toda a interpretabilidade, é simples, faz sentido, etc. Né? E também você consegue colocar restrições aqui, de falar, putz, olha, eu sei que tal coisa só aumenta a exposição, não pode diminuir. Coisas assim que vão garantir um pouco mais de replicabilidade, generalizar para novas populações. E essa questão dos semiparamétricos também, às vezes tem muitas vantagens dessa dos não paramétricos, mas também mantém vantagens estatísticas interessantes. Então, e por último aqui, acho que é uma coisa às vezes mais específica, que é quando a gente está lidando com uma intervenção binária, tipo de exposto ou não exposto, tranquilo e não tem uma questão. A questão é quando você está lidando às vezes com cenários de dose-resposta ou coisas assim, em que os efeitos vão variar dependendo da dosagem ou dependendo do quão exposto você foi. Esse tipo de double machine learning não resolve esse tipo de cenário, né? Ele vai fazer basicamente uma estimativa linear do efeito da exposição. E aí a gente sabe que, em geral, quando tem esse tipo de coisa, vai ter uma saturação em um certo momento, né? E coisas assim. Então, você vai obter uma estimativa aqui, se você tentar aplicar nesse tipo de cenário, que não vai ser estimativa de fato que faça muito sentido para pensar algumas coisas, né? E é basicamente isso a apresentação. Excelente, Gabriel. Queria fazer um par de
comentários ou impressões, né? Gerais, finais. Então, é evidente que ferramentas preditivas podem subsidiar os estudos, né, com propósito de inferência causal em passos-chave, né? Por exemplo, na predição da exposição, na predição do desfecho, mas nem sempre é pertinente utilizar estas ferramentas tão complexas, né? A gente já falou sobre isso. E uma coisa mais importante ainda é lembrar que isso não elimina a necessidade de ter clareza e de abordar os elementos conceituais básicos para a inferência causal e os passos, né, para tomar as decisões, para escolher as variáveis. Por exemplo, para um modelo de predição de uma exposição, eu não posso incluir variáveis que estão depois da exposição, né? Posso acabar induzindo viés, mesmo que melhore a acurácia do modelo, porque eu posso induzir, né, viés de colisão. Então, eu ainda preciso levar em consideração todos esses conceitos. Também, se vou utilizar um modelo para predizir o desfecho, eu não vou incluir mediadores, porque eu vou induzir um sobreajuste. Então, ainda estão, né, esses elementos, esses conceitos para inferência causal, ainda tem que ser levados em consideração, né? E não assumir que, por utilizar uma ferramenta muito complexa, ele vai lidar com essas questões conceituais. De fato, uma coisa que menciono no artigo, que achei interessante também, é que existem, em inferência causal, a gente poderia falar de modelos exploratórios e modelos confirmatórios, né? Logicamente, aqui estamos falando mais daqueles confirmatórios onde já existe uma hipótese, né? Aqueles exploratórios são mais para levantar hipótese, né? Mas tem que ser tomar esses resultados com precaução para evitar, né, chegar a conclusões apresuradas que podem estar sujeitas a vieses, né, decorrentes de não fazer todo esse exercício, né, e estabelecer esses modelos conceituais apropriados. Tudo bem? Bom, Gabriel, muito obrigado, excelente apresentação, muito interessante. Bom, e gente, não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Aqui estão os colegas, estão fazendo comentários agradecendo também. Acho que só um comentário de tudo que você falou. Muito dos cursos que você vai mexer, ou material de machine learning, muitas vezes não tem essa preocupação, né? A preocupação geralmente é quanto maior a predição, melhor lá, quanto melhor a minha acurácia, melhor, né? Então, essa importância de quando mexer com essas coisas e for atrás, etc., ter esse cuidado, assim, porque o material geralmente vai para outro lado, né? Isso mesmo. Bom, Gabriel, mais uma vez, muito obrigado, e também a todos vocês pela participação. Bom, pessoal, então, vou parar por aqui a gravação e a gente se vê proximamente em mais um Journal Club do Lince. Obrigado.